As 6 lições de von Mises. O livro As 6 Lições é constituído por 6 palestras que o economista austríaco Ludwig von Mises ministrou na Argentina. Mises é considerado o último cavaleiro do liberalismo por sua constante luta pelas liberdades individuais e do livre mercado. O interesse que ele tinha pela história o levou a embarcar no mundo da economia, pois gostava muito das questões práticas de natureza política, social e econômica. Mises nem sempre defendeu suas ideias mais conhecidas. Ao ingressar na Universidade de Viena, era defensor do intervencionismo estatal. Após um tempo lendo outras literaturas, Mises virou adepto do liberalismo. No ano de 1937, Mises descobriu que estava na mira dos nazistas e decidiu fugir para Genebra. No dia 13 de março, o apartamento dele foi invadido e muitos de seus escritos e bens pessoais foram confiscados. No ano de 1940, Mises chega aos Estados Unidos, tornando-se após um tempo uma figura central na direita norte-americana. Ao longo de toda sua vida, ele permaneceu coerente em sua defesa pela liberdade individual e das instituições que a tornam possível. O livro As 6 Lições trata-se basicamente de uma transcrição de palestras dadas por Mises na Argentina no ano de 1959. Ele fora criado para ser acessível ao público jovem de todo o mundo. Primeira lição: Capitalismo. Na primeira lição, Mises inicia sua fala afirmando que alguns termos são usados de maneira equivocada pelo povo. Por exemplo, quando se diz "rei do chocolate", entendemos como sendo referente a um grande empresário no ramo do chocolate. E, afirma Mises, é completamente equivocado, uma vez que um rei rege e o empresário serve a seus clientes. Esse empresário necessita conservar seus consumidores a fim de não perder sua empresa, por isso está sempre em busca de oferecer o melhor produto pelo menor preço a fim de barrar a concorrência. Voltando um pouco na história, Mises conta um pouco sobre o início do capitalismo. A população rural se expandiu passando a ter um excesso de gente no campo. Os membros dessa população excedente, que não possuíam terras herdadas ou bens, necessitavam de ocupação. Mesmo indo em busca de emprego nas indústrias, não o conseguiam, pois estas indústrias existiam apenas para o proveito dos ricos. Essas pessoas começaram a se tornar uma ameaça ao sistema social vigente. Os estadistas já não sabiam o que fazer com eles. Foi nesse grave problema social que surgiu o começo do capitalismo moderno. As pessoas começaram a se juntar em pequenos grupos e estabelecer pequenos negócios, produzindo bens mais baratos para satisfazer a necessidade de todos. Iniciou-se aí a produção em massa para satisfazer a necessidade das massas. Os empregados das fábricas tornaram-se os principais consumidores dos produtos que eles mesmos produziam. O capitalismo, continua Mises, foi furiosamente atacado e criticado. Esse ódio e aversão nasceram em meio à aristocracia fundiária. Essa aristocracia culpava o capitalismo pelos salários mais altos pagos pela indústria aos seus trabalhadores e que isso os forçava a pagar salários mais altos aos seus funcionários a fim de evitar sua migração para as cidades. Os progressos sociais ocasionados pelo capitalismo são fruto da acumulação de capital. As pessoas comumente não gastam tudo o que ganham, poupando o valor e investindo-o. A poupança significa benefício para todos que desejam produzir ou receber salários. Quando alguém confia seu dinheiro a uma empresa de poupança, essa, por sua vez, transfere o dinheiro para o empresário. Com dinheiro extra, o empresário pode expandir sua empresa, tendo assim a possibilidade de contratar mais pessoas, gerando emprego. Segunda lição: o socialismo. Mises inicia a segunda lição falando sobre o significado do sistema de liberdade econômica. Nas palavras dele, é a economia de mercado. É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado, e esse mercado não é um lugar, mas sim um processo. Muitos consideram que as liberdades sociais são independentes uma das outras. Porém, Mises afirma, abre aspas,
Os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto e contra o encarceramento sem julgamento podem, todas elas, ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e inscritas na Constituição. Ou seja, se o governo for responsável por tudo, como ocorre nos sistemas socialistas, eles que irão decidir o que a imprensa irá publicar ou até mesmo que profissão você deve seguir. E a visão de que o Estado é o único capaz de ordenar a economia, enxergando nele uma autoridade paternal, é típica socialista. Os adeptos do socialismo afirmam que os empresários industriais são os chamados chefões da economia. Porém, von Mises diz que os patrões reais são os consumidores, uma vez que se estes não consumirem o produto de determinada empresa, esta estará fadada à falência. O conhecido experimento soviético também é abordado por Mises nessa segunda lição. Porém, ele mesmo afirma que esse termo experimento soviético é equivocado, uma vez que não se pode fazer um experimento de laboratório no campo da ação humana, pois um experimento científico requer réplica sobre diversas circunstâncias. Porém, esse dito experimento mostrou que o padrão de vida na Rússia soviética era infinitamente inferior ao padrão de vida alcançado, por exemplo, pelos Estados Unidos. Terceira lição: o intervencionismo. A terceira lição é iniciada com Mises definindo as funções de um bom governo. Essas funções se resumem basicamente à proteção da população, proteção contra bandidos ou até mesmo contra ameaças externas. Além dessa proteção à população, um bom governo deve proteger o funcionamento harmônico da economia de mercado, evitando fraudes ou violências originadas dentro e fora do país. Na visão de Mises, não é papel do governo dirigir empresas, as tão conhecidas estatais, uma vez que em uma empresa privada, quando esta não está dando retorno em forma de lucro, ela é fechada, porém o mesmo não ocorre com uma estatal. O governo tem a capacidade de cobrir o rombo que a estatal gera adotando medidas como o aumento da tributação sobre a população. Dessa forma, soma-se a má gestão da empresa com o aumento de imposto para mantê-la. Mas o que é intervencionismo propriamente dito? Intervencionismo significa que o governo não se limitou na preservação da ordem e passa a querer interferir nos fenômenos de mercado, tais como preços, padrões salariais, taxas de juros, lucros, etc. Todas as medidas intervencionistas, segundo Mises, têm o objetivo de restringir a supremacia do consumidor. Vamos utilizar o controle do preço como um exemplo de intervencionismo. O leite possui um preço X, digamos que seja R$ 5,00, que é o preço potencial de mercado. Porém, o governo, na tentativa de disponibilizar leite a uma quantidade maior de pessoas, tabela seu preço a um valor abaixo de R$ 5,00. Usaremos o valor R$ 3,00 como exemplo. O menor preço do leite ocasionará um aumento na demanda. As pessoas que antes não conseguiam comprar leite a R$ 5,00, mas conseguem comprar a R$ 3,00, irão ao mercado adquirir o produto. Tudo parece bom e satisfatório, porém os produtores de leite começam a notar que estão tendo prejuízos e decidem ofertar menos leite para o mercado. Ora, com pouco leite para venda e muitas pessoas querendo o comprar, gera um grande problema, tais como filas para entrar nos supermercados, prateleiras com desabastecimento, racionamento de produtos e outros problemas mais são notados por conta dessa intervenção do governo. Quarta lição: inflação. Inflação é o nome dado ao aumento generalizado de preços de bens e serviços na economia. A inflação é um problema, pois há a desvalorização monetária. Diminui também o poder de compra dos consumidores. Ela pode ser ocasionada pela emissão elevada de moedas pelo governo. Mises afirma que não há maneira secreta para a solução dos problemas financeiros de um governo. Se necessitam de dinheiro, a cobrança de impostos é uma alternativa. A cobrança de tributos é impopular, por isso os governos decidem optar pela impressão do dinheiro,
Mas com muito dinheiro circulando, como já dissemos anteriormente, a inflação surge e, se persistir por muito tempo, o sistema econômico entra em colapso. Quinta lição: o investimento estrangeiro. O padrão de vida de uma sociedade depende da quantidade de capital disponível. O desenvolvimento de grandes potências atuais, como os Estados Unidos, por exemplo, se deu com a aplicação de capital estrangeiro, que nesse caso era o britânico. O investimento estrangeiro, afirma Mises, foi de extrema importância para que países iniciassem seu processo de desenvolvimento. Sexta lição: políticas e ideias. No século das luzes, filósofos e estadistas estavam convencidos de que estavam vivendo uma nova era de prosperidade, liberdade e progresso. Isso ocorreu, de certa forma, porém muitas esperanças foram estilhaçadas também. Mises comenta que o sistema constitucional introduzido no final do século XVIII e início do XIX frustrou a humanidade. Continua sua fala afirmando que muitas pessoas atribuíram o parlamentarismo deteriorado como algo desvinculado do sistema econômico. Porém, isso era incorreto, uma vez que os eventos políticos são consequência inevitável da mudança das políticas econômicas. Apesar da linguagem simples e resumida sobre assuntos tão complexos, o livro As 6 Lições é o ideal para quem se interessa em iniciar leituras sobre Ludwig von Mises, uma vez que introduz de maneira clara muitos assuntos que perduram nos debates até hoje. Muitas coisas mais são abordadas no livro. Esse vídeo é apenas um resumo bem breve. Recomendo a você que leia esse livro por inteiro.